Fala galera, professor Elvis John com vocês. Sejam bem-vindos, vamos estudar. Fica de olho nas aulas, não somente em história, tá? Tem que estudar toda. Hoje, continuando aí nosso curso sobre regime ditatorial civil-militar no Brasil. E olha o que eu trouxe para vocês, ó. Conclusão do processo de abertura. Conclusão, tu perdeu a última aula, né? Sim. Porque conclusão, porque quem inicia o processo de abertura é Geisel, Ernesto Geisel. Ele inicia, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com as medidas autoritárias, o pacote de Abril, Lei Falcão, né, mesmo ali andando em cima da linha, não sabe se abre o regime ou se fecha o regime, se mantém fechado, mas é ele que dá o primeiro passo. A morte do Herzog, né, do Manuel Fiel Filho, o fim do AI-5 com Geisel. Agora Figueiredo já começa a governar sem AI-5. Não tem mais AI-5, tá, pessoal? Legal. Então vamos lá. Tá ele na tela. Olha aí. Presidente, último presidente militar. Bonitão ele, hein? Tempo ajudou. Legal, parece ator de cinema. Então é o presidente Figueiredo. Cavalgava, né? Fazia esportes. E era também do grupo dos castelistas, do processo de abertura política do Brasil. Isso não quer dizer que não houve repressão nessa época, isso não quer dizer que não houve também censura, apesar de estar bem mais branda. Perfeito? Vamos lá. Crise econômica permanente. Lembra que nós falamos na última aula que em 73/74 nós tivemos a crise do petróleo, a primeira, aqui no governo do senhor Figueiredo. Nós temos a segunda crise internacional do petróleo. Então está mais difícil para o Brasil. Deixa eu te explicar uma coisa que talvez tu não saiba. Pessoal, o Brasil comprava e compra petróleo. Compra em dólares. Então ele tem que pedir emprestado. Se o valor do barril subiu, ele tem que se endividar ainda mais. Ok, e tem que pagar as dívidas. Aí fica complicado, fica difícil. É claro que o Brasil exporta, mas o dinheiro que o Brasil retém nessas exportações em dólares, ele tem que gastar pagando dívida externa. Mas sem spoiler, vamos devagar, porque senão a gente acaba se confundindo, tá? Próximo passo, diminuição do fluxo de capital estrangeiro, traduzindo para o português, redução da entrada de dólares no Brasil. Entra e sai de dólares. A melhor forma, qual é a forma mais saudável do país ter dinheiro, capital? Lastro, pedindo emprestado? Não, porque vai ter que pagar juros, tá certo? É vendendo, é exportando, investindo em empresas, indústrias que vão vender e não vão dever. E parte fica como impostos do governo. Essa é a forma mais saudável, ok? Agora, devido também ao medo de moratória. Elvis quer dizer que não estão emprestando dinheiro para o Brasil, por quê? E o que é moratória? Moratória, pessoal, é quando você dá calote. Calote, não vou pagar. O Brasil estava numa crise tão grave que os países que emprestavam capital para o Brasil, como os Estados Unidos, tinham medo de não receber. Então tinha medo de calote, tinha medo de moratória. Então a situação do governo Figueiredo, economicamente, é crítica, tá? Então, o regime já está em pleno o quê? Pleno fechamento, tá? Principalmente no campo econômico. Elevação dos juros externos. Ixi, agora pegou, ó. Elza, eu não entendo de economia. Tudo bem, vou te ajudar um pouquinho. Eu também não entendo. Mas o pouquinho que eu sei talvez te ajude. Quando os juros externos aumentam, você paga mais. Por exemplo, você comprou uma calça por R$100. E aí, os juros era de 2%. Mas, agora, por alguma razão, a loja está te cobrando um juro de 10%. Piorou para ti, não foi? É o que aconteceu com o Brasil. Então, os juros externos, de quem nós devemos, nossos credores. Credores são aqueles a quais nós devemos. Quando eles aumentam, fica mais complicado para o país, tá? Porque a dívida externa também cresce. A crise foi agravada pela emissão intensa de dinheiro. Elza, eu não estou entendendo isso. Parece economia, não história, porque elas caminham juntas. Emissão. Todo país, ele tem a liberdade de fabricar dinheiro. Como é que se fabrica isso? Papel moeda, cédula que a gente carrega.
aquilo ali é só uma representação da riqueza da nação. É tipo o cofre do tio Patinhas. Deve estar guardado lá no Banco Central, em ouro, euro ou dólar, a riqueza acumulada do país, e o que está no nosso bolso, a cédulazinha de R$1, de R$2, no caso aí era o cruzeiro, tá? É uma simbolização dessa riqueza. Agora, Elvis, se não tiver essa riqueza guardada, não tem lastro, tá? Quer dizer que a moeda existe, mas não é uma riqueza real. Isso gera inflação. Mas, então é correto o país, o presidente, a Casa da Moeda, o ministro da Fazenda, né, fazer isso? Isso é soberania. Quem não pode fazer isso hoje, por exemplo, é a Grécia, que participa da União Europeia, porque o euro não é dela, é do grupo. Mas o Brasil pode, fez e vai fazer quando precisar, e qualquer outro país que tenha soberania. Mas isso é um problema. Getúlio fez para sair da crise da década de 30. Por quê? Desvaloriza a moeda e gera o quê? Inflação. Então, essa é a situação do Brasil nesse momento, ok? Estagflação. Olha essa palavra feia que era usada na época. Estagnação econômica junto com inflação. Nos anos 80, fim do milagre econômico. O milagre virou pesadelo. E sem uma economia forte, não tem como manter o discurso de pra frente Brasil. Só a gente conta essa tela cor-de-rosa aí que eu botei para ti, ó, bonitinha. Vamos ver o que está marcado, tá? O que está marcado que eu coloquei. Os exportadores do Brasil recebiam do governo os dólares que exportavam convertido em dinheiro. Seguinte, ó, eu vendi 1 milhão e recebi 1 milhão em dólares. Eu recebi do que eu vendi, do meu café, sei lá. Só que isso tem que ir para o Banco Central. O Banco Central recebe esse 1 milhão de dólares e converte em cruzeiro. Agora, tu imagina hoje, que eu não sei, eu acho que o nosso real, 1 dólar, é R$4. E o cruzeiro, que era extremamente desvalorizado. Então era muita riqueza, cara. O cara que exporta 1 milhão de dólares e converte isso em cruzeiro é muita grana. E o governo vai estar com esses dólares nas mãos e seus impostos. Beleza, legal. Só que não. Sabe por quê? Porque os dólares que o governo recebe, ele tem que devolver pagando dívida externa. E os cruzeiros que ele emitiu, vai ficar dentro do Brasil. Sem quê? Sem lastro, sem dólar. Isso gera inflação. Entenderam? Ou seja, o Brasil não tem uma riqueza real porque ele tem que estar pagando dívida externa o tempo inteiro, o tempo inteiro. Isso gera uma inflação galopante, gigantesca. Galopante é um termo que era utilizado no governo Sarney, que não é o caso agora da gente falar. Porque lá foi quando a inflação chegou a 1.785,4% ao ano. Tu não sabe o que é isso e com a bênção de Deus tu nunca vai saber, na prática, tá? Mas eu vivi. O fato de você comprar uma calça hoje de R$50, aí eu quero comprar uma calça de R$50, vou falar com mamãe, com papai. Daqui a um mês vai tá uns 60. Que é isso? Com um mês, R$10, R$20 a mais. Essa é a realidade. Você ir no supermercado e você não sabia qual era o preço, porque era uma etiqueta em cima da outra. Todo fim de semana o preço mudava. Tá? Todo esse fim de semana. Por quê? Porque a inflação era gigantesca e tinha que estar aumentando. O grande lance na época, dessa época aqui até Sarney, era caderneta de poupança. Por quê? Porque o governo, o banco tinha que sempre cobrir para o teu dinheiro não desvalorizar. Eu coloquei R$1.000, a inflação está 300%. Então tu vai tirar no final do ano o quê? R$1.000 mais 300%. Quer melhor que isso? A gente ganha dinheiro só deixando na caderneta. Hoje a caderneta de poupança está correndo aí 0,5%. Ou 1% ao ano, quando muito. Não é negócio, porque nossa moeda está mais valorizada. Muito menos do que quando foi lançada, mas mais valorizada do que esse período aqui. Ok? Vamos em frente. Inflação e desemprego. Pessoal, olha aí, ó, essa cédulazinha pegando fogo. Isso significa o quê? Corroendo, reduzindo o poder de compra da nossa moeda. Essa é a realidade da época, tá? Olha o que eu guardei para ti. Será que a gente sabe ler esse número aqui? 36.850.000% de juros. Não é ao ano, por favor, foi numa década. Pessoal, 36.850.000% de juros, eu não sei nem calcular, eu não sei nem imaginar o que é isso em 10 anos de uma moeda de desvalorização. Eu sou da época, eu sou muito novo, eu tenho quase a idade de vocês, eu lembro que a moedinha, a cédula da gente, desvalorizar, perdia 3 zeros. 1.000 cruzeiros virava 1 cruzeiro.
1.000 cruzeiros virava 1 cruzeiro na época do governo de Sarney, porque ele já pega o resultado de toda essa inflação que é gerada aqui e se agrava no governo dele. Entenderam? Olha o tamanho dessa inflação aí, ó. E olha a data, que a setinha vermelha está te mostrando, 1989. Isso significa que toda essa inflação aqui não é só do regime militar, é somando a década de 80 toda, que inclui o governo José Sarney. Entenderam? É o que a nossa setinha vermelha está mostrando. Presta bem atenção. É a década de 80 inteira. Sarney começou a governar em 86. Não esqueça disso. 85, fim do regime militar. Vamos avançar. Essa imagem é perfeita. No Brasil, toda mulher tem charme. Charme era uma marca de cigarro. Olha aí, ó. E logo abaixo tem uma senhora favelada. No Brasil, toda mulher tem charme. E a imagem abaixo diz o quê? Só que não. Essa é a realidade do Brasil. Essa é a realidade do regime militar, principalmente no período, pessoal, pós-milagre econômico. Quem tirou essa foto foi muito feliz de conseguir tirar essa foto. Isso não é montagem, isso é uma fotografia real, ok? Vamos lá. Desigualdade social. Se aparecer na prova do Enem, o que mostra? Desigualdade social. Continuando. Em agosto de 79, Figueiredo assina a lei de anistia, número 6.683. Isso já vem na tua prova. Só tem que saber que é ele que assina a lei de anistia. Os exilados políticos podem voltar. Retorno, por exemplo, de Brizola, Prestes, ok? Miguel Arras. Porém, a lei de anistia, ela não anistiava quem eles condenavam terroristas, como a Dilma, que foi presa, né, por assalto a banco, etc, etc. Ok? Anistiava Lula, que foi preso uma vez, a primeira vez, né, por ser líder sindical. Ele seria anistiado. Mas quem fosse considerado terrorista, que foi o caso da Dilma e de outros, né, esses aí não poderiam. Então, a lei de anistia, ela vai ser modificada, que vai se lutar, como a própria imagem está mostrando, por uma anistia o quê? Ampla e irrestrita. Olha as imagens, ó. A lei da anistia prepara o caminho para a abertura. Quem está fora vai voltar. Caetano Veloso, Gilberto Gil, ok? Dos artistas. Liberdade para todos os presos políticos, independente de qual seja. Anistia ampla, geral e restrita. Aí tem uma questão. Quem vai ser anistiado, se ela é ampla, geral e restrita? Também os militares que torturaram. Essa é a crítica que a lei da anistia ela recebe dos pesquisadores e da própria comissão que vai investigar o regime militar e as torturas. Porque se é restrita é para todo mundo. E as torturas no Brasil elas não eram permitidas, eram escondidas. Tanto é que nós falamos dos porões da ditadura. Isso aqui não era um Chile de Pinochet, tá? Onde a polícia pisava na cabeça da pessoa no meio da rua e dava uma surra. E não era proibido, porque o governo permitia. As torturas no Brasil eram escondidas. Tá? Então, quem era um militar acusado de fazer isso, ia para um processo, ele também estava anistiado. Ele também estava agora, o quê? Livre de qualquer acusação. Então, a lei tem que ser para todos. Olha esse mapinha aqui, pessoal, que eu trouxe para ti. Nós tínhamos 2 partidos, não é isso? Figueiredo acaba com isso. Ele estabelece o pluripartidarismo. A Arena vai virar Partido Democrático Social, PDS. Só que na Arena tinha 2 peixes bem grandões, hein? Tinha quem? Paulo Maluf, hoje, não sei como, não me perguntem, está na lista da Interpol e não é preso, mas deixa para lá, né, na minha conta. Continuando, José Sarney. José Sarney, ele queria sair a presidente, mas ele não conseguiu ganhar as eleições internas. Se tu não sabe, para alguém sair à presidência, ele tem que participar de uma eleição dentro do próprio partido. E Sarney perdeu. Inteligente como sempre foi, ele sai do partido e funda a Frente Liberal, que depois vira PFL, Partido da Frente Liberal, a qual a própria Rosiana saiu como candidata a governo depois. Ok? Então, ó, a setinha saindo em 84, isso aí é Sarney, porque ele não vai bater de frente. Já que eu não posso sair presidente, eu vou sair a vice, eu fundo um partido e me candidato.
Porque na época você se candidatava a presidente e se candidatava a vice-presidente. Deu para entender? Não é como hoje, que o presidente já traz o seu vice. O MDB deu origem a vários partidos. O PP, de Tancredo Neves, tá? Do Aécio Neves, envolvido aí na Lava Jato, mas tudo bem. Aí, ó, o PP, Partido Popular, que vai se unir ao PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro de Ulisses Guimarães, que era de fato a verdadeira oposição no Brasil. O Tancredo era uma oposição, mas uma oposição mais comedida, mais aceita pelos militares. O Tancredo Neves, ok? O PTB, que sempre existiu e agora está sendo liderado por Ivete Vargas e foi fundado por Vargas. O PDT, que foi criado por quem? Por Brizola, ok? Perfeito. E o PT, pessoal. Está aí o PT. O PT surgiu, fundado por Luiz Inácio Lula da Silva, em 1980, só que o PT não quis lançar presidente, ele não aceita. Por que ele não aceita? Porque as eleições aqui não foram diretas. Então o PT se recusa a lançar Lula como presidente, como candidato, ok? Avançando, diretas já. O maior movimento popular do Brasil depois de tantos anos de ditadura, perfeito? As pessoas saem às ruas, olha as reivindicações, pedindo diretas, olha as imagens, olha o tanto de gente nas ruas. Tem que ter eleição direta para o presidente, porque o presidente afirmou que teria eleições, então tem que ser direto, o povo tem que ir às ruas, isso é eleição direta, ok? Direta já, só que não, as diretas já não saíram, não teve. Elvis, e aí explode o rock nacional, né? Você gosta de rock? A Blitz era um biquíni de bolinha amarelinho, tão pequenininho, mal cabia na Ana Maria. Olha a Blitz aí, ó, fazendo música de protesto, essa não é uma delas. A Legião Urbana, quem nunca ouviu falar nas suas músicas de protesto, de Brasília. Barão Vermelho ainda com Cazuza. Todas essas bandas já estavam na década de 80 fazendo crítica ao governo, num período que era mais aberto às críticas, tá, pessoal? Porém, nem tanto. Ultraje a rigor, certo? E sim, Engenheiros do Havaí, o Papa é pop, tu não conhece, porque o Papa, João Paulo II, pegou um tiro, mas o que vocês mais conhecem dele é... Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, lá do período da Guerra Fria. Quer dizer que você manda crianças para a guerra. Engenheiros do Havaí. E para fechar com chave de ouro, pessoal, ela, a Paralamas do Sucesso. A Paralamas do Sucesso, pessoal, subiu ao palco e cantou no primeiro Rock in Rio. No primeiro Rock in Rio. Essa imagem, pessoal, vocês estão vendo o vídeo aí? É o primeiro Rock in Rio. A Paralamas eram 3 garotos tocando. E eles tinham só 40 minutos para tocar nesse show. Então o que eles fizeram? Eles selecionaram as músicas deles e de algumas. Uma foi de Ultraje a Rigor, essa música que está tocando aí, que vocês estão ouvindo. Dizendo, olha a data, 16 de janeiro. E o Herbert diz assim, olha, ontem escolheram o presidente por nós, tá? Nós não servimos nem para escolher nosso presidente. Aí eles cantam a música de Ultraje a Rigor, tá? Perfeito? Dizendo que inúteis, a gente somos inúteis, a gente não serve nem para escolher nosso presidente, ok? E foi perfeito, pessoal, porque essa música de Paralamas, ela foi muito cantada durante a abertura, o processo lá da Direta Já. 16, um dia depois da votação direta, ele canta que nós somos inúteis. Nós não fazemos filhos e não podemos criar. A gente nem sabe escolher o presidente, porque escolhem por nós. Paralamas do Sucesso. Olha aí, pessoal. 15 de janeiro, eleições indiretas para presidente. Nós temos Maluf, sai como candidato. Contra quem? Contra Tancredo Neves. Ficaram com medo de colocar Ulisses Guimarães, que era muito oposição, colocaram Tancredo. Tancredo ganha e não leva, porque Tancredo morreu em 21 de 4 de 85, depois de 7 cirurgias. Tancredo estava muito doente, ele tinha que assumir dia 15 de março, no dia 13 ele internou. Ele segurou até o fim, porque ele sabia que se ele dissesse que estava mal, os militares poderiam dar para trás no processo e botar mais um militar. Mas quando deu dia 13 de março, ele internou,
fez 7 cirurgias, mas acabou falecendo. Então, no dia 15 de março, quem assume é José Sarney, presidente. Olha que curiosidade! A gente sai de um regime militar e quem se torna presidente foi um civil que construiu toda a sua vida graças aos militares apoiando o regime militar. Isso é Brasil. Ok? José Sarney. Uma questãozinha só? Para fechar? Vamos lá. O movimento direta já provocou uma das maiores mobilizações populares na história recente do Brasil, tendo contado com a abertura dos principais jornais do país. Assim, a alternativa correta é o movimento direta já exigia as eleições presidenciais de 85 que elas ocorressem não de forma indireta, via colégio eleitoral, mas de forma direta, via voto popular. Beijão no coração, valeu!